Bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria. A paz do Senhor Jesus a todos. Boa tarde, boa noite. Para quem acompanha em um outro horário, gratidão ao Senhor por mais essa linda manhã que o Senhor nos concede para compartilharmos mais uma palavra, mais uma revelação maravilhosa do Senhor para os nossos corações. E hoje nós vamos falar de fé. E a palavra do Senhor em Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que esperamos, a prova das coisas que nós não vemos, né? Nós vamos hoje ler aqui a palavra em Gênesis 15:5 que fala sobre Abraão. Deus prometeu uma grande descendência a Abraão, mas Abraão já era idoso, não tinha filho, como poderia ter uma grande descendência, né? Mas o Senhor mandou ele: conte as estrelas do céu e assim será a sua descendência. Mas Abraão sempre teve muita fé, ele foi considerado o pai da fé, ele viveu muitos milagres do Senhor pela fé, e a Bíblia nos fala repetidamente sobre Deus realizar o impossível, né? Deus é capaz de realizar qualquer coisa, né? Em Lucas fala que para o Senhor não há nada impossível, que Ele é o Deus que realiza o impossível. Então, em Lucas, em Marcos, em Mateus, em várias partes na Bíblia se fala que Deus é o Deus do impossível, que Ele realiza o impossível. E nesta manhã, creia que o Senhor realizará impossíveis na sua vida. Vamos para a nossa leitura e já nós continuamos a falar mais um pouquinho sobre fé. E a leitura é aqui em Gênesis 15:5, que fala assim: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Gênesis 15:5. A leitura diz assim: costumo dizer que nossa vida pode ser a maior inimiga da nossa visão. A vista é aquilo que enxergamos com os olhos físicos. Ela restringe, confunde e limita o nosso alcance, enquanto a visão expande horizontes, pois diz a respeito aos olhos da fé. Ao preparar Abraão para uma promessa grandiosa, os conduziu para fora da sua tenda. Lá a visão limitada e linear dele foi confrontada com a imensidão do céu estrelado, um símbolo poderoso da promessa da descendência incontável. Esse gesto revelou a Abraão não apenas uma ideia, mas uma imagem concreta da magnitude do plano de Deus para a sua vida. Algo que palavras por si só não teriam o poder de transmitir. Essa lição vai além da história de Abraão, conhecido como o pai da fé. Reflete uma verdade profunda sobre a nossa existência. Somos seres chamados a ir além dos nossos olhos físicos, ao utilizar as lentes da fé para enxergar além dos problemas e circunstâncias. Minha jornada de conversão a Jesus explica essa transação do limitado para o ilimitado. Foi um movimento em direção a uma nova vida que eu só teria em Deus Pai. Essa mudança foi o que rompeu com a realidade de um lar disfuncional e abriu meu coração para a grandiosidade das promessas de Deus. Aqui o autor está falando sobre ter vivido em um lar disfuncional, mas que ele mudou a sorte, através da fé, através de enxergar com outros olhos, não olhar com a visão humana. Ele conseguiu mudar aquela situação e ser um grande homem, ter uma família, ser muito bem sucedido. Então a fé nos faz viver milagres, E a partir de hoje, desfaça-se de tudo aquilo que tem atrapalhado sua visão do que Deus quer fazer em sua vida. Assim como Abraão, saia da tenda, eleve os seus olhos aos céus e veja a imensidão da bondade e das promessas que o Pai tem a cumprir em sua vida e por meio dela. A nossa frase do dia de hoje fala assim: quando nós entregamos a Deus sem reservas, Ele não tem limite para nos abençoar. E queridos, quando nós fazemos uma entrega total a Deus, a gente deixa de ser limitado e começa
a olhar além do que os nossos olhos veem, né? A palavra de hoje, a palavra-chave é fé, né? E a palavra lá em Ezequiel 37 fala sobre o vale de ossos secos. Naquele vale não existia vida, não tinha como haver vida, porque os ossos já estavam sequíssimos, né? Mas Ezequiel profetizou vida naquele vale de ossos secos. O Senhor mandou ele profetizar e assim ele fez. E houve vida. E nós, queridos, a nossa boca tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Quais têm sido as nossas palavras dentro do nosso lar, com nossos filhos, com as pessoas que estão à nossa volta? Nós devemos declarar palavras de bênção, palavras que mudam aquela situação, palavras que geram vida, né? Muitas vezes o que sai da nossa boca não tem agradado a Deus e não tem como agradar ao Senhor sem fé, não tem como agradar ao Senhor falando coisas, né, que entristecem o Espírito Santo. Nós devemos mudar o nosso comportamento, ter um relacionamento muito sincero com Deus, intimidade, adquirirmos fé para profetizarmos e mudarmos a situação. Olha, queridos, a palavra do Senhor tem inúmeras promessas de bênçãos para nós. E nós podemos viver todas essas bênçãos através da fé, através da nossa palavra. Então, profetize palavras de bênção. Abençoe seu lar, abençoe seus familiares, abençoe teu trabalho, né? Tenha fé, tenha um comportamento, né, que condiz com o comportamento de servo de Deus. É um conjunto de coisas que traz transformações, que faz com que nós possamos viver o impossível. As promessas que o Senhor tem para nós são promessas de bênçãos e não de mal, né? Os pensamentos de Deus para nós são os melhores, são pensamentos de bem e não de mal. Então, que nesta manhã, queridos, que nesta manhã nós possamos entender o que o Senhor está nos dizendo. O Senhor está falando sobre Abraão, que foi um homem muito próspero, muito abençoado por Deus, porque ele teve fé, né? Ele saiu da zona de conforto, ele ouviu toda a voz, né, o que o Senhor estava dizendo para ele, e ele realmente foi pai de nações, foi considerado o pai da fé. Então, que nós possamos também viver os milagres que o Senhor tem para nós. Mas nós temos que nos posicionar em um relacionamento sincero com Deus, buscando cada dia mais a presença do Altíssimo, buscando alinhar o nosso coração com o coração de Deus, buscando proferir palavras que agradem ao Senhor, palavras de bênção, palavras que mudam aquele cenário, né? E que, em nome do Senhor Jesus, nós possamos hoje aprender, né, a proferir somente coisas boas, a abençoar nossa casa, nosso trabalho, nossos filhos, nosso esposo, em nome de Jesus. E viveremos o milagre, viveremos o possível, o impossível, né? E sua vida será próspera e abençoada em todas as áreas, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Que Deus abençoe grandemente nossas vidas. E vamos orar, querido, em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, ó Senhor, o Senhor Jesus nos leva a olhar, ó Pai, para as estrelas, nos mostra a imensidão das suas promessas. Senhor Jesus, fortalece a nossa fé para confiar plenamente em Ti, que a nossa vida, Senhor, reflita a certeza que, assim como a descendência de Abraão, nossas bênçãos são incontáveis e firmadas na Tua palavra. Ensina-nos a ter cuidado com as palavras que proferimos, Senhor, pois sabemos que tem o poder de abençoar ou amaldiçoar.
Que as nossas palavras sejam fontes de vida, fé e esperança para todos, Senhor Jesus, que estão à nossa volta. Que sejam palavras que edificam e inspiram, Jesus. Ajuda-nos a falar com sabedoria e amor, proclamando bênçãos, declarando vitória, Senhor, que vem somente de Ti. Que a nossa visão de fé nos conduza a um relacionamento profundo contigo, onde, Senhor Deus, cada palavra que dissermos glorifique o Teu santo nome, Pai. Senhor Jesus querido, nos ensina, Pai, a cada dia a amar-te mais, a servir-te melhor, Pai, a sermos, Deus, instrumentos usados em Tuas mãos. Ensina-nos, Pai amado, a ter intimidade contigo. Ensina-nos, Pai, a termos um relacionamento sincero contigo. Deus, a fé, Senhor, vem de ouvir a Tua palavra. Vem, Senhor Jesus, de ler a Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar, Deus, nos fortalecendo a cada dia. Em nome de Jesus, Paizinho, que o Senhor venha, Senhor Deus, trabalhar em nossas mentes, em nossos corações, que possamos ter o desejo de ouvir mais a Tua palavra, de lermos mais a Tua palavra, de ouvirmos mais um louvor, que possamos, Senhor Jesus, estar cada dia mais próximos de Ti, que possamos cada dia mais aprender do Senhor, que é o nosso Mestre. Guia, Senhor, os nossos passos, ilumina os nossos caminhos. Nós entregamos essa manhã em Tuas mãos, Senhor. Te agradecemos por este momento, pela revelação que o Senhor trouxe aos nossos corações. E em nome de Jesus Cristo, vamos andar em fé. Vamos, Senhor Jesus, liberar palavras de bênçãos e não de maldição. Nós, Senhor Jesus, aprenderemos a caminhar dia após dia contigo e viveremos o impossível, o improvável, todos os seus milagres, Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, poderosamente a cada querido que acompanha os devocionais. Abençoa e ilumine grandemente a cada vida, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, te louvo e te agradeço por esta manhã. Um beijo no coração de vocês, queridos. Que vocês possam ter um dia maravilhoso. Um dia para viver bênçãos e promessas impossíveis do Senhor. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.